Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para que nós possamos estudar juntinhos um texto do pastor Rafael Abdala chamado Homens ou Árvores. Bem, esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente o quê? Meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. A gente estuda uma meditação para cada dia do ano. Bem, quando a gente estuda o manancial, tanto faz se sozinho ou com alguém, nós somos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e, lógico, vai nos engajar cada dia mais com a missão de Deus. Eu não escrevi o texto, os irmãos sabem, foi o pastor Rafael Abdala. Então, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Sempre lembrando que o Senhor tem uma mensagem especial para cada coração. Por isso é importante que você preste atenção na porção bíblica, porque lá é que reside a verdade eterna. Vamos orar? Pai, que nós possamos estar sempre calçados nas suas verdades, para que não sejamos confundidos, que nós possamos ver claramente aquilo que o Senhor quer para nós. Obrigada por tudo, obrigada por essa oportunidade de lermos a tua palavra, que tu possa sempre nos orientar. Em teu nome que oramos, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, então o nosso texto bíblico está em Marcos de 8 a 22, é quando um cego de Betsaida, ele é curado. Pega aí sua Bíblia. E chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogavam-lhe que o curasse. Então, ele tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Em seguida, cuspiu nos olhos daquele homem e lhe impôs as mãos e indagou: vê alguma coisa? O homem levanta os olhos e afirma: vejo pessoas, mas elas parecem com árvores caminhando. Mais uma vez, Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem e no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia, desculpa, irmãos, e podia discernir todas as coisas. Amém? Bom, então, homens ou árvores, esse é o nome do nosso texto. E o versículo escolhido é o 24, que diz: o homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Bem, a Bíblia, a palavra de Deus, ela registra várias curas de pessoas que não enxergavam. Então, tem muitos registros de curas de cegos. E para cada pessoa, Jesus tem um jeito especial de curar. Para cada uma, Jesus tem um jeito específico, né, de fazer aquele milagre. Inclusive, um dia desse eu até ouvi o pastor Cláudio Duarte fazer uma alusão, né, porque tem pessoas que não acreditam que as coisas podem ser feitas por Jesus de várias maneiras, né? Então, ele faz alusão a uma pessoa que chega e fala assim: nossa, você viu? Aquele cego lá foi curado por Jesus. Aí a pessoa pergunta: mas foi curado como? Não, Jesus falou: ó, é para você ver e você... E imediatamente o cego viu. Aí a pessoa fala: não, não acredito. Ele não cuspiu no olho dele, não fez lodo, então não acredito. Então, logicamente que é um jeito engraçado de levar a mensagem, mas é isso, né? Deus tem várias maneiras de fazer aquilo que ele quer que seja feito. E o cego de Betsaida, ele foi abençoado de um jeito muito peculiar. Jesus tocou 2 vezes nos olhos dele. A primeira, ao aplicar saliva, cuspe nos olhos dele. Aí ele impõe as mãos no homem e esse homem passa a ver as coisas meio assim, sem muito nexo. Ele até fala que pareciam árvores que andavam, né, os homens. Ele estava confundindo homens com árvores, porque a vista dele foi restaurada parcialmente. E aí, Jesus Cristo faz de um modo parcial, gradual, aos poucos. Então,
Primeiro ele toca e ele não vê perfeitamente, depois ele toca e a visão do cego volta totalmente, né? Na verdade, são 3 vezes, né? A primeira ele faz o lodo, depois ele toca e depois ele restaura a visão do cego totalmente. E a gente sabe, né, que a árvore não anda. No mínimo que a gente pode entender, né? Qualquer pessoa que tem um pouquinho de cabeça de discernimento vai perceber que quando a gente vê embaçado, as coisas só estão distorcidas, mas, por exemplo, a árvore não anda, né? E como tudo que Deus faz, como tudo que Jesus faz, tudo que ele conta pra gente na Bíblia, na palavra, tem lições super mega preciosas. Então, que privilégio, né, daquele cego ser tocado por Jesus 2 vezes, né? A mão que fez o mundo, que controla o mundo, que rege tudo, tocou 2 vezes naquele cego. Que presente, né? Ter o seu processo de cura plenamente acompanhado por Jesus. Jesus esteve ali em cada passo. Será que aquele cego sabia que milênios depois a gente estaria aqui, eu, você, lendo, ouvindo a história dele? Aqui não diz, né, o nome do cego. Mas será que ele sonharia com isso? Eu creio que não, né? Então, só falar, Jesus transforma, isso aí não é uma coisa que a gente deve falar por falar. A gente não tem que falar isso como se fosse uma palavra da sorte. Não, Jesus transforma, o Deus é amor, Cristo é paz. As pessoas falam, ó, por falar, mas na verdade não se atentam naquilo. Então a gente tem que pensar o seguinte: Jesus Cristo transforma totalmente o nosso viver, transformou o meu. Os irmãos não têm noção de como eu fui transformada. Eu dou graças a Deus, glórias a Deus, todos os dias, pelo que Ele fez por mim, o que está fazendo e tenho certeza que fará. Então, a história da gente tem fases. Antes de Jesus, eu, você, aquele que ainda não se posicionou ao lado dele, a gente era cego, totalmente cego, não percebia as coisas. Agora, a gente tem lá em 1 Coríntios 13, 12, que diz assim: antes a gente era cego, mas agora vemos de modo imperfeito como um reflexo no espelho. Mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Então, irmãos, tudo que a gente vê hoje é em parte, né? Porque Deus tem um plano maior para nós. Um dia, o dia da glorificação, a gente vai ver tudo de forma perfeita. E aí o conselho que não quer calar, o conselho que tem que ficar para cada um de nós é: até que esse dia chegue, que nós veremos tudo plenamente, de forma perfeita, que o Senhor Jesus nos ajude muito a não confundirmos homens com árvores. Que a gente nunca seja enganado. Por isso que é importantíssimo estarmos, firmes na leitura, nas disciplinas espirituais, na oração. É importante irmos ao culto, sim, para fazermos o nosso culto coletivo. Irmãos, não podemos confundir homens com árvores, tá bom? Bom, o nosso manancial termina assim, o mínimo de discernimento nos faz perceber que há algo embaçado em determinados cenários. Que nós estejamos atentos para não confundirmos aquilo que está embaçado com aquilo que temos que fazer para Jesus. Amém? Bom, vou terminar deixando meu abraço de urso. Lembrando que para nós que já entregamos a nossa vida a Jesus, que já dissemos para Ele, sim, eu creio no seu sacrifício e na sua ressurreição, para nós que não confundimos homens com árvores e se confundirmos, pedimos perdão, para nós o abraço dá super mega certo. Quero que você também se lembre do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5,9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora me despeço, com a frase do ano que diz: não tema, Deus já está lá.